Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, que tem imensa satisfação de estar aqui com você para juntos fazermos o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma imensa bênção de Deus para todos nós crescermos na intimidade com o Senhor por meio da sua palavra. Já convido você a abrir o coração, abrir a disposição, abrir a vontade para que a palavra de Deus venha ao nosso encontro. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, e imploramos a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e a sua bondade para cada um de nós. Fala-nos, Senhor, por meio da tua palavra. Fala-nos, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra faz nova todas as coisas. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a palavra de Deus é luz e bênção para a nossa vida e para o nosso coração. Nós vamos hoje meditar com muito amor, com muita ternura, a palavra de Deus na nossa vida, do Evangelho de São Mateus. São Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, e deixar que a palavra de Deus seja viva na nossa vida, em nosso coração. Coloca aí também a data de hoje, tá certo? Olha que beleza, nós vamos aqui em Mateus poder meditar com muita calma, né, com muita atenção, a tentação de Jesus, ou as tentações, a tentação que o Senhor passou e viveu no deserto. É assim que nos diz a palavra. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Com efeito está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, e nas mãos te carregarão, para que não fira teu pé em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. O diabo levou-o ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se te prostrares para me adorar. Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Por fim, o diabo o deixou e os anjos aproximaram para servi-lo. Que beleza é a palavra do Senhor nosso Deus. Eu queria já tomar o versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Ora, se o Espírito de Deus que nos conduz, é o Espírito de Deus que também nos ilumina e que nos agracia. Aquele que está cheio do Espírito é conduzido pelo Espírito, mesmo e principalmente para atravessar os desertos da vida. Quem vem a este mundo, quem nasce neste mundo, atravessa os desertos. O povo de Deus, para sair da escravidão, atravessou a solidão, o deserto do Egito, conduzido por Deus, mas sucumbiu em muitas tentações. Nós estamos passando nessa vida, meus irmãos,
caminhando nela e passando pelos desertos que vinham ao longo do caminho. Deserto é o lugar da tentação, da solidão, mas deserto é também o lugar do encontro com a nossa natureza perdida, do encontro com Deus que vem nos salvar e nos resgatar, do encontro das tantas vozes que clamam em nós, que nós precisamos distingui-la, separar o que é de Deus daquilo que não é de Deus. Porque eu fico olhando aqui o tentador, aquele que tenta, que engana, que ilude, ele tenta até com a palavra de Deus iludir os corações. Porque tudo aquilo que ele vende, tudo aquilo que ele oferece é ilusão. E a ilusão, ela de fato leva o coração a se inclinar pelo caminho da sedução. Então é isso que o tentador está querendo operar no coração de Jesus, como ele tenta durante toda a nossa vida nos oferecer muitas ilusões. E aí nós vamos caminhar com Jesus pelo deserto, para que Jesus nos ensine também a nós caminharmos pelos desertos da vida, mas sermos como ele, vitoriosos no combate ao mal. Primeira coisa, o primeiro segredo é esse: ser conduzido pelo Espírito. Quando somos conduzidos pelo Espírito, nós vencemos as tentações nos desertos da vida. Jesus jejuou 40 noites e teve fome. A gente passa por tantos jejuns. O jejum é, acima de tudo, dizer: a natureza não me domina, ou não sou dominado até pelas necessidades da natureza, necessidade do comer, do beber e de tantas outras necessidades. Mas tem uma hora que a natureza grita com fome, grita com sede, grita querendo, e a gente precisa estar atento, porque o tentador diz: olha, essas pedras podem ser transformadas em pães. E a resposta de Jesus para isto é aquilo que precisa ser a nossa resposta a cada dia. Mas a gente não vive somente de pão. O ser humano não vive somente do pão, do arroz, do feijão, da comida. Não, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o espírito precisa do alimento divino, do alimento sagrado. O que nós estamos fazendo aqui agora é nos alimentarmos da palavra. Porque se formos nos alimentar só dos alimentos que a natureza humana pede, a natureza vai nos dominar. E a grande graça é nós dominarmos a natureza e não sermos dominados e condicionados por ela. O diabo, na sua astúcia, levou Jesus ao ponto mais alto e, como se quisesse pedir para Jesus que brincasse com a graça. Lança-te, Jesus, aonde você quiser, lança daqui abaixo, porque os anjos, Deus dará uma ordem para que te carregue pela mão. Quanta tentação nós muitas vezes fazemos a Deus, apelos para que Deus nos conceda isso, conceda aquilo. Nós fazemos apelos para que Deus esteja para que Deus seja instrumentalizado pela nossa vontade. Um servo de Deus nunca instrumentaliza Deus. Ele submete-se à vontade de Deus. Então a ordem aqui é essa: não tentarás o Senhor teu Deus, e somente a Deus servirás. Não tente Deus, não prove Deus, não coloque Deus à prova, porque Deus só faz uma coisa: cuidar de nós. Da nossa parte é adorá-lo, a nossa parte é servi-lo, a nossa parte é nos colocar à sua disposição e não tentá-lo. Porque tentar ou colocar Deus à prova, Deus me conceder isso, Deus me conceder aquilo, Deus vai mandar, Não, eis-me aqui, Senhor, eu preciso ser apenas servo. E a das piores tentações é mostrar a Jesus o mundo com suas riquezas. Te darei tudo se prostrares e me adorares. A tentação das riquezas está aí. Coração humano desejoso, cobiçoso pelos bens, facilmente sucumbe com a tentação do poder, do dinheiro, daquilo que seduz.
os bens materiais, a ilusão das riquezas, como move o coração do homem. Vai embora, Satanás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Deus prestarás culto. Não preste culto a dinheiro. Não preste culto aos bens deste mundo. Não preste culto a qualquer pessoa, por mais influente, importante que ela seja. Ninguém é mais importante em nossa vida do que Deus. É só a Ele que nós devemos cultuar, adorar, amar, servir. Somente a Ele. Que o nosso coração não se incline pela tentação diabólica de adorar pessoas, situações, para poder recebermos vantagens materiais. Jesus resistiu a ela, mandou embora Satanás, mande ele embora também da sua vida. Venha conosco para essa meditação, o Padre Antônio Xavier. O trecho que hoje estudamos do Evangelho de São Mateus, que é chamado das tentações de Jesus, né? Embora não seja Jesus que esteja tentando, mas Jesus que é tentado aqui pelo demônio, como nos é apresentado nesse Evangelho, é comum aos 3 evangelhos chamados sinóticos. Só que em Marcos nós temos só 2 versículos, em Lucas nós temos a história do mesmo jeito que está em Mateus. E aqui aparece uma coisa muito interessante de ser considerada. O modelo que o Evangelho de São Mateus considera de Jesus é que ele é uma espécie de um novo Moisés. É o título messiânico próprio, onde Jesus vai refazer vários passos de Moisés e um deles é esse de estar no deserto, de permanecer 40 dias. No Evangelho de Mateus aqui é dito que Jesus estava 40 dias de verdade ali numa espécie de jejum, preparando-se para esse grande momento de combate. Isso é diferente nos outros evangelhos, mas Jesus de qualquer forma vai vencer. Nós vemos aqui algo muito interessante na forma de compor o texto, que ele segue algo lá antigo da tradição judaica, que é o que dá-se o nome de Midrash. O que é Midrash? Primeiro nós temos um trecho que nos mostra o texto específico da palavra, o fato objetivo. Jesus esteve no deserto, permaneceu 40 dias e ali ele foi tentado. E depois vem a parte catequética do Midrash, que é exatamente apresentar as tentações que aqui são feitas. Claro que ninguém estava lá e fez o registro das tentações que o demônio tenha feito com Jesus. No fundo, essas 3 tentações, elas vão perpassar a vida de Jesus como um todo. Vemos, por exemplo, aquela de que seria dado tudo a ele, né? Todo o reino que ele está enxergando ali, da forma como é dita na 3ª tentação. E vamos encontrar no Evangelho de Mateus, muitas vezes, o povo querendo fazer dele rei e ele escapando. É a mesmíssima tentação. Vamos encontrar Jesus aqui que é tentado a transformar então as pedras em pães porque ele tem fome. É uma coisa muito evidente que essa tentação não é simplesmente essa de transformar pedra em pão. Isso talvez fosse até uma tentação meio sem sentido, mas o que está em jogo é ele utilizar daquilo que são exatamente os dons que possui, né? O seu poder realmente messiânico de Deus em benefício próprio. E a todas as coisas que são sugeridas, mesmo a fama de se lançar ali do pináculo do templo de Jerusalém, né? Para que todos vissem, não, esse é o Messias, vemos que tudo isso são exatamente coisas que pervertem a identidade messiânica de Jesus. Ele será um Messias, sim, mas vai nos salvar a partir da simplicidade, da palavra, da presença e não desses feitos que são gigantescos como aqui são apresentados. E é por isso que aqui Jesus responde com a palavra. São 3 versículos do Deuteronômio que botam fim na situação, mostrando o seguinte, não só que é pela palavra que se vence as tentações, mas mostra para a gente também que a vontade de Deus é contínua, indiferente do tempo. Aquilo que foi dito para Moisés continua valendo no tempo de Jesus e continua valendo hoje, porque a palavra de Deus, de verdade, ela não passa. Deixemos que ela possa enraizar no nosso coração para que possa produzir frutos em nossa vida. Conduza-me, Senhor, conduza-me no deserto da vida pelo Teu Espírito. No Teu Espírito, na graça do Teu Espírito, Senhor, para vencer, resistir às tentações, não deixar-se enganar, se iludir pelo tentador, Senhor, que procura tanto nos enganar
com suas artimanhas, nos colocando aos seus pés. Dai-nos a graça de resistir à tentação do ter, do poder, do prazer. Dai-nos resistir, Senhor, à tentação de tantas vezes colocar o Senhor à prova, porque a prova maior de amor é o teu Filho, vivo, presente no meio de nós. Amá-lo de todo o coração, isso nos basta para que a nossa alma seja saciada. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus, que possamos nos revestir da palavra, para que a palavra de Deus nos dê força a cada dia para vencermos as tentações nos desertos da vida. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.